Olá, pessoal. Voltamos com as atividades da Sala de Autores e Lançamentos no segundo dia do Flipostos 2020. E agora nós vamos falar sobre literatura e espiritualidade, um bate-papo sobre o livro Os Milagres da Oração do Perdão, com a nossa convidada Maria Silvia Orlovas. Ela que é terapeuta e escritora de 12 livros e trabalha há 20 anos como terapeuta de vidas passadas, conduzindo workshops de autoconhecimento e vida espiritual. Escreveu vários livros publicados pela Madras Editora. Seja bem-vinda, MS. Oi, bom dia pessoal, quem está assistindo a gente. Então, nós vamos conversar hoje sobre o caminho espiritual, sobre a espiritualidade e o quanto isso pode render para você, né, que está querendo seguir por esse caminho, assim, buscar uma ajuda, né? Eu acredito que a gente pode sempre encontrar uma ajuda na nossa vida. E essa é a história. É você procurar ajuda na sua vida, é você procurar ser feliz. E eu acredito muito na felicidade, né? Eu acho que a felicidade é sempre algo que me motiva, sempre me motivou. Eu acho que tudo que eu busquei em relação à vida, em relação a, enfim, tá me realizando, foi porque eu estava infeliz, né? É interessante a gente falar isso, né? Porque a gente não busca felicidade pela felicidade, a gente busca felicidade pela infelicidade. Então, quando eu fui em busca do autoconhecimento, isso anos atrás, em busca de entender mais sobre hierarquias espirituais, entender mais sobre energias, entender sobre vibração, entender sobre Deus, sobre o universo, sobre a espiritualidade, tudo isso aconteceu porque eu estava infeliz. Então, hoje, quando alguém vem e me fala, né, eu trabalho muito, aí você que me segue, você sabe que eu estou aí muito presente no Instagram, presente no canal do YouTube e trazendo muitas informações. Eu trabalho muito com as pessoas que estão em sofrimento. Então, quando alguém fala para mim, eu estou muito infeliz, meu casamento acabou, puxa, eu estou sem um rumo na minha vida, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei se eu devo mudar a minha história, eu não sei se eu devo mudar aquilo que eu estou vivendo, né? As pessoas estão confusas. Eu falo, nossa, essa é uma ótima oportunidade para você mudar a sua história. É uma ótima oportunidade para você fazer alguma coisa nova. Então, quando a gente está infeliz, sempre existe uma chance de você fazer diferente. Porque se você está conformado, às vezes a história não é boa, mas você está conformado com o que você tem, com o que você está vivendo, né? Você está ali em paz, né? Ou vamos dizer, você não está em paz, mas você está acomodado com aquilo, aí a vida não muda, porque você está numa zona de conforto. E às vezes essa zona de conforto é uma zona muito ruim, é uma zona que ela não está trazendo, ela não está te motivando, ela não está te ajudando. Você está numa zona de conforto, porque você está numa zona de conforto, você tem medo de mexer, medo de fazer as coisas. Será que tem gente assim, né? Você conhece alguém assim? Então, isso dá medo, não é uma coisa fora da realidade. Eu acho que o ter medo é normal, uma coisa normal da vida. Mas é o lado positivo, a mensagem que eu quero trazer logo no começo aqui, é que aquilo que é um desconforto para você pode ser seu caminho de cura. Aquilo que está te fazendo mal, aquilo que é confuso, aquilo que está te deixando você infeliz, ali tem uma resposta para você, ali tem uma bênção, ali tem um resultado. E é importante a gente olhar a infelicidade. Nós temos que olhar a nossa infelicidade, porque através da infelicidade vem a felicidade, né? Através de uma coisa que não funciona, a gente começa a descobrir que a gente não quer mais aquilo. Então, não dá para negar o tempo todo, não dá para fazer de conta que você está feliz o tempo todo. Se você está infeliz, acolha a infelicidade. Se você está triste, acolha aquilo que está te deixando triste.
Se você não está bem, entenda que você não está bem, assuma que você não está bem. Hoje, atualmente, né, eu tenho falado nos meus cursos online, eu tenho falado na minha presença online no canal do YouTube, no Instagram, tenho falado muito no Telegram, que é também um meio de comunicação muito ágil, né, que a gente tem hoje, que eu trabalho com relacionamentos felizes, eu ensino as pessoas a terem relacionamentos felizes. E eu sempre falo isso, olha, para ter um relacionamento feliz, você tem que estar feliz. Você tem que estar em paz com você. Você tem que estar harmonizado com quem você é, com aquilo que você tem para viver na sua vida, né? A felicidade, ela também vem de você estar em harmonia. E o meu caminho dessa harmonia, ele apareceu, ele foi vindo para a minha história com o Ho'oponopono. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre o Ho'oponopono. É por isso que eu gosto tanto de ensinar sobre o Ho'oponopono. Porque eu descobri que aquilo que me fazia infeliz, eu tinha que buscar em mim, a cura em mim. Eu tinha que me acolher em mim. Então eu comecei, isso foi há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né? Eu descobri o Ho'oponopono. E eu comecei a fazer para mim, que eu entendi que era para mim, era comigo. E aí eu comecei, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então isso foi um movimento muito importante de entrar no meu universo interno. Foi um momento muito importante de eu ouvir minha alma. Minha alma tinha que se perdoar. Eu tinha que me perdoar por estar vivendo aquilo que eu estava vivendo. Eu tinha que me perdoar por estar onde eu estava, meu lugar interno. E o meu lugar interno não era um bom lugar, né? Na hora que estava tudo difícil, esse lugar interno não era um bom lugar. Então, muita gente que está em sofrimento não quer ver esse lugar. Você não quer ver que você está mal. Você foge, né? E esse ano de 2020, com toda a história que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia, usar máscara, voltar para casa. Então, são todas histórias fortes que a gente está vivendo. E esse ano em especial está obrigando a gente olhar para dentro, olhar para nós. Então, se eu estou infeliz, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. E eu não posso ficar no mesmo lugar, eu tenho que trazer instrumentos novos. E o Ho'oponopono, para muita gente, nesse momento nosso, está sendo um instrumento novo, que está vindo para curar, que está vindo para você se amar, que está vindo para você se perdoar. Então, eu quero que você use muito isso, entenda, busque, se aprofunde no Ho'oponopono, porque é uma grande cura e pode ser uma grande cura para você. Eu estou sempre assim disponível para ajudar, ensinando, com toda boa vontade. Então, vamos ver se tem alguma pergunta aí, se alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa. MS, eu gostaria de estar aqui Sim, amor. te questionando. Uhum. Você é terapeuta de vidas passadas. Sim. E eu gostaria de saber, a terapia de vidas passadas, ela está ligada a alguma religião? Não, não existe. Quer dizer, como é que eu vou dizer não total, né? Não é não total, porque não tem assim uma conotação religiosa, tá? Não existe uma conotação religiosa para quem faz terapia de vidas passadas. Mas ela tem a ver, sim, com, vamos dizer, uma visão mais espírita da coisa, né? De pensar em outras vidas, de pensar na lei da ação e da reação, de pensar numa experiência pós a morte.
Então, várias religiões têm aceitação para isso, né? Então, a gente vai ver que o hinduísmo entende o processo da nossa vida como um processo evolutivo. A gente vai ver que a Cabala aceita as histórias de vidas passadas, né? O judaísmo tem aceitação para o processo de evolução, o budismo tem a total aceitação para o processo evolutivo. Então, vamos dizer que eu acho que está mais ligado às religiões mais orientais, e a ideia, a religião, vamos dizer, ao espiritismo, né? Então, vidas passadas têm aceitação religiosa. Porém, não é uma coisa que, vamos dizer, que tenha, você precise ser de uma religião para você fazer, ou você participar, ou você desenvolver. Então, a gente vai fazer porque você tem questões suas, dúvidas, perguntas, e é muito natural ter perguntas, ter dúvidas, ter questões relacionadas a vidas passadas. Mesmo foi um dos movimentos, para mim, que o Ho'oponopono teve total importância, porque conhecendo tantas coisas, né? Conhecendo tantas coisas sobre vidas passadas, tendo tanto acesso às informações de vidas passadas, eu descobri, né? Eu descobri no Ho'oponopono uma cura para questões relacionadas a vidas passadas, porque todos nós temos histórias de vidas passadas. E o que eu via é que as pessoas, mesmo aquelas que conheciam vidas passadas, que tinham feito uma regressão, que tinham feito alguma terapia, que tinham tido acesso a alguma informação, elas continuavam presas àquela dor, porque simplesmente a dor não se resolvia, né? Porque havia muita mágoa, havia muita dor, haviam traços de caráter. A constelação familiar também trouxe isso, né? Também trouxe as memórias, o resgate de memórias. E esse resgate de memórias, que as pessoas acham tão importantes, resgates familiares, ancestrais, a minha família, a sua família, o que fizeram no passado, o que ficou obscurecido, né? Segredos familiares. Mesmo a própria constelação, ela libera energia, porque há um entendimento, há uma harmonização, mesma coisa que é feita na terapia de vidas passadas. Só que aí o que acontece? A pessoa fica ainda com dor. Então aí o Ho'oponopono, ele entra como uma meditação, e eu ensino o Ho'oponopono dentro de uma prática de meditação, onde você vai liberando as suas dores, as suas culpas, a sua negatividade, a sua desarmonia. Então, não é religioso, é uma conexão com o amor, né? E a própria a visão, vamos dizer, de vidas passadas também é algo que deve ser para ser liberado, não exatamente para ser lembrado. Então, a gente resgata as ideias, as histórias, para liberar essas histórias. Muito bem, MS. E nós temos nessa vida, né, que nós estamos vivenciando sinais de vidas passadas, não é? Eu acho que isso, principalmente entre aí as pessoas que seguem o espiritismo, religiões mais voltadas para essa área, são as que mais acreditam. E de que forma, e se há uma forma que a gente possa notar esses sinais na nossa vivência atual, que são resgates, são pequenos sinais de coisas que nós vivenciamos em outras vidas. Há essa possibilidade, MS? Então, eu sempre falo que o karma está na família, né? Então, não são sinais objetivos. Às vezes as pessoas falam de sinais, elas pensam assim, eu tenho uma pinta, pensa literalmente no sinal, né? Eu tenho uma pinta, eu tenho uma, sei lá, eu gosto do italiano, a minha família vem da Itália, eu gosto de, sei lá, um prato de comida especial, porque aquilo a minha avó fazia, e aquilo tem uma memória. As pessoas têm uma coisa de olhar os sinais
às vezes de forma muito literal, e não é assim que acontece. Eu falo que o karma está na família, os sinais, normalmente, eles estão relacionados a acertos e desacertos. Então, às vezes, a gente tem na nossa família, com as pessoas que a gente mais ama, com aqueles que a gente mais cuida, as situações mais complicadas, né? Tipo assim, um pai que fala com o filho não entende, um filho que busca a aceitação do pai, que quer crescer, que quer mudar, e você vê no seu pai desacertos, vamos dizer assim. Então, essas situações kármicas, elas são familiares, e aquilo que as pessoas que estão perto de você são as pessoas que mais vêm, vamos dizer, trazendo os desafios para a sua evolução. Então, é ali que você vai trabalhar as curas, é ali que você vai trabalhar o perdão, é ali que você vai entender melhor de si mesmo, olhar seus próprios comportamentos, que às vezes a gente se acha muito bacana, né? Mas às vezes o problema somos nós, né? Às vezes a gente é que é difícil e não tem nem noção de que você é uma pessoa difícil. Então, eu falo muito sobre karma familiar. E o Ho'oponopono, ele vem exatamente para esse acerto do karma familiar, né? O significado inicial, vamos dizer, básico do Ho'oponopono é corrigir um erro. Então, aquilo que está em desarmonia no ambiente familiar, a gente faz o Ho'oponopono para harmonizar. Então, você harmoniza o tempo presente, as coisas que você entende, as coisas que você não entende, e você vai entrando num sentimento de paz com as pessoas que estão com você, com a sua família, com todo mundo, e com você mesmo, né? E essa técnica, eu vou falar até bem devagar, que para mim é quase um trava-língua, tá, MS? É a técnica do Ho'oponopono. Eu posso fazer para mim e para outras pessoas, apenas para pessoas que estão totalmente ligadas a mim mesma. Pessoas... Isso que você está falando é uma pergunta bem comum, né? De você fazer para outras pessoas ou para outras causas. Causas, isso. Né? Você quer resolver uma questão lá, sei lá, de uma questão familiar, uma briga, um negócio que está acontecendo do outro lado, e você sabe que ali tem uma história presa, né? Então, tudo começa em você, você fazendo para você. E eu tenho todos os sábados uma atividade que eu estou fazendo no meu canal do YouTube, e essa atividade é um Ho'oponopono de forma mântrica. Você usando o seu japamala e você fazendo, repetindo comigo. Então, todo sábado, quem está interessado, se alguém estiver interessado, às 11 horas da manhã, tem esse Ho'oponopono de forma mântrica no meu canal do YouTube. E aí eu ensino, e aí eu vou junto, mantricamente fazendo com a pessoa. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E é uma atividade bem bacana que vai ajudar muito você que está buscando assim, se melhorar, entender, né? Porque às vezes é muito simples, né? Você vai falar, não, são só as 4 frases. Você vai fazer Ho'oponopono para você mesmo, é só repetir as 4 frases. É muito simples. Realmente é só você repetir as 4 frases. Mas é preciso você ir um pouco mais a fundo com isso. Né? É preciso você entender quais são as atitudes que você tem, que você está tendo na sua vida, que estão justificando você ficar preso onde você está. Então, existe o entendimento de onde você está, existe o que eu estou participando dessa energia, o que eu estou fazendo na minha vida que eu estou conduzindo a minha história para essa energia. Então, você tem que olhar para você. Esse é o caminho. IMS, é sobre o seu livro, né, que você está lançando, é o último livro, né? Esse é o meu livro mais recente,
que é o livro de ouro do Ho'oponopono. Tá? Os Milagres da Oração do Perdão. Os Milagres da Oração do Perdão. E esse livro, ele já me trouxe assim muitas alegrias, muita gente que está usando, está lendo, está entendendo. Eu fico muito feliz, né? A editora Madras ter publicado, e a gente já trabalha junto tem muitos anos, tenho vários livros pela editora Madras. Sim. E uma amizade, assim, a gente se cria, né? Eu conheci a Madras, eu comecei com a Madras, e a Madras meio que começou comigo também, é uma história longa aí. Eu, inclusive, quando nós recebemos da Madras, né, os livros dos nossos convidados aqui do Flipos, eu li o seu livro, eu li esse livro. Que legal! E eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do perdão, porque a maioria das pessoas, elas têm um ditado, uma frase aí que diz o seguinte: quem perdoa, esquece. Isso é uma verdade. A pessoa, para perdoar, ela precisa esquecer, apagar, deletar de alguma maneira tudo que aconteceu, ou ela, de repente, ela pode se lembrar, até para ficar atenta para não cair na armadilha lá na frente, e ainda assim perdoar, praticar o perdão. Olha, eu acho que, vamos dizer, a gente tem níveis diferentes de perdão, né? Existe esse perdão, vou perdoar e vou esquecer, né? Eu acho que é bom esquecer, acho que é muito bom a gente esquecer. Porque não esquecer porque você tem uma memória fraca, uma memória ruim, mas porque aquilo que você perdoou não faz mais sentido você guardar com você. Não faz mais sentido você pensar naquilo. Não faz mais sentido porque aquilo não te dói mais, não te machuca mais. Então, vamos dizer, as questões que a gente costuma entrar na sintonia do perdão. Eu aprender a me perdoar pelos relacionamentos que eu tenho com a minha família. Às vezes a minha família é muito complicada. Então, eu entro no Ho'oponopono para liberar esses aprisionamentos que eu tenho em mim. Eu fico magoada quando meu pai é agressivo. Eu fico magoada quando a minha mãe não me entende. Eu fico magoado quando meu filho me responde de qualquer jeito, né? Quem tem filho adolescente sabe como é que é isso. Então, o adolescente, ele está buscando a liberdade, a autoafirmação, né? Então, há um perdão cotidiano, vamos dizer assim, né? Que são das coisas que a gente está vivendo costumeiramente, as situações que se repetem na nossa convivência de sempre. E há um perdão maior, né? Esse perdão maior, ele acontece quando você tem uma causa, né? Então, vamos dizer, eu tenho um conflito muito grande com o meu filho e eu vou fazer Ho'oponopono para harmonizar esse conflito com o meu filho. Então, eu começo fazendo em mim, para liberar essa situação. Então, além do esquecimento mental, eu vou tirando o peso da situação. Então, Ho'oponopono é um trabalho energético. Eu acho que esse o grande encantamento. É você mexer com a sua energia, você muda a sua energia, você muda a sua frequência vibratória, você muda os seus laços espirituais. Espera aí que eu não te ouvi. Esqueci meu microfone. Nós temos duas perguntas aqui no nosso chat, lá na nossa plataforma. Eu vou ler para você, tá bom? Uhum. A primeira é do Jaime. Pagamos pelos antigos da família o que erraram no passado? Oi, Jaime. Então, Jaime, eu fiz um vídeo faz pouco tempo sobre as questões com ancestrais. Muita gente não entende isso, né? As pessoas acham que os nossos ancestrais, vamos dizer, eu nasci, eu não pedi para nascer. A gente tem um pensamento muito cartesiano, muito material, né? Muito denso, que não é errado, é um pensamento objetivo que a maioria das pessoas tem, com essa história de eu não nasci, eu não pedi para nascer. Então, a gente pensa isso, né? Eu não pedi para nascer.
Mas, de alguma forma, se você tem um entendimento da espiritualidade, se você tem uma aceitação de vidas passadas, de reencarnação, de reencontros, de reparação, né, de muitas famílias que estão juntas para um ajudar o outro, aprender com o outro, organizar a vida com o outro, né? Aí faz sentido. Eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a gente nasceu num ambiente muito simples, é bobinho isso que eu estou falando. Mas, assim, você nasceu numa família que tem traços do seu caráter. Quer dizer, você não nasceu por acaso. Você não é quem você é ao acaso. Você nasceu ali porque você é uma alma com aquelas características, com aquele jeito, com aquele sentimento, e você foi inserido ali junto. Os seus sentimentos inseriram você naquela família. Então, você faz parte daquele complexo familiar. Eu brinco que a gente não herda dos pais apenas a cor dos olhos e do cabelo, né? A gente herda a mentalidade, o jeito de pensar, o jeito de agir, o gosto, o desgosto, o jeito que era a criação na sua família, né? Se a sua família era uma família rígida, você herda essa rigidez. Não tem como, você é rígido também. Mesmo que você faça tudo, ai não, não quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual à minha mãe, que a gente tem umas coisas assim, né? Tem pessoas que querem quebrar com a família. Ah, não, vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos, vou morar no Japão, vou fazer outra coisa, vou sair, vou mudar, porque eu não quero ser igual aos meus pais ou igual aos meus ancestrais, né? Mas você leva tudo isso na sua genética, né? Fisicamente, mentalmente e espiritualmente, porque nós fazemos parte. Então, não tem esse pagamento, né? Então, a gente está sempre na mesma energia. Aqueles erros, eles vêm com a gente de um outro jeito, assim como os acertos, os benefícios também, né? Então, a gente tem que focar nos benefícios. Temos mais uma pergunta aqui no nosso chat, MS, é do Rodrigo. Uma questão, quando a gente fala as 4 frases do Ho'oponopono, tem que sempre mentalizar uma situação, pessoa, fato, ou pode Não ser exatamente, é assim. Você pode... Eu sugiro sempre que a gente faça o Ho'oponopono para dentro. Dentro de um processo meditativo, dentro de um processo de oração. Então, você vai pensar, né? Puxa, Deus, olha, meu momento está muito difícil com tal coisa, tal pessoa, por favor, me ajuda, me ilumina, me traz consciência, me ajuda a resolver essa situação que eu não estou sabendo resolver, ilumina essa situação que eu não estou sabendo resolver, me dá luz, me dá amor, e aí você entra no Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Para você. Esse sinto muito é para você. E aí, se você quiser aprender mais, fica aí o meu convite para você me acompanhar no canal do YouTube, onde eu faço a prática do Ho'oponopono todo sábado pela manhã, 11 horas da manhã. É só você me procurar, você vai me achar. Aí você vai aprender mais. Né? Ótimo. Eu estou lá no seu grupo no Telegram, todos os dias. Ah, é? Você me ouve? Que legal. Tô sim. E no Instagram eu acho também. Importante, sabe? Eu fiz o Telegram e tudo mais, porque eu acho que é importante a gente ter esse suporte. A gente tem que ter um suporte para a gente pensar positivo. A gente tem que ter suporte para a gente evoluir. A gente não evolui sozinho. A gente só evolui quando você tem novas informações, quando você lê, quando você estuda, quando você faz curso, quando você, sabe, fala, não, isso que eu estou vivendo não tem que ser só isso, eu tenho que ir para frente, eu tenho que aprender mais. E aí você tem evolução. Se você ficar no mesmo lugar, não tem evolução. Então, o Ho'oponopono é muito, eu vejo o Ho'oponopono muito como um exercício de limpeza, de padrão mental, padrão energético, padrão de dor. Você vai fazendo e você vai limpando a dor. Você vai fazendo e vai tirando a mágoa. É uma transformação muito grande.
E fazendo todos esses exercícios, realizando, né, esse mantra, demora muito tempo para a gente notar um resultado, uma melhora? Como que funciona, MS? Então, Keila, não tem uma regra, não tem, porque tudo depende da pessoa. É como se a gente olhasse a história de alguém, a gente não pode analisar por cima, né? Às vezes a pessoa tem uma questão muito profunda, às vezes ela está fazendo um Ho'oponopono, ela está procurando uma cura, e ela está vendo o externo, né? E no externo não é grande coisa, mas quando você vai ver, a alminha dela ali está sofrida lá dentro, está com várias perturbações, tem vários sentimentos tristes, então não existe uma regra. Às vezes uma pessoa pode fazer e rapidamente ela encontrar vários caminhos de cura, várias harmonizações, e aí ela segue e ela vai. E tem outras pessoas que vão fazer e vai ser muito difícil, porque é de cada um, não é o tempo todo de todo mundo, é de cada um. É um processo muito individual. Mas vale a pena, porque o resultado vem. Com certeza. E voltando a falar um pouquinho sobre a terapia de vidas passadas, como que ocorre esse tratamento, MS? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. É assim, olha, atualmente eu não tenho mais feito as sessões e atendimentos individuais, porque eu tenho me dedicado aos livros, aos cursos e ao trabalho online. Então, esse meu trabalho online, ele me consome muito, ele me exige muito. Eu faço vídeos de terça e de quinta-feira. São vídeos ao vivo, né? São os lives que eu transmito no canal do YouTube, no Instagram, tal, então. E isso toma muita energia, né? Então há uma dedicação muito grande para que eu possa alcançar, oferecer aquilo que eu preciso oferecer. E aí tem os cursos, e tem alunos de cursos, e tem 1 milhão de atividade que isso envolve. Então, durante mais de 20 anos, eu trabalhei em consultório diariamente, né? Sempre atendi muita gente, e era um trabalho feito com a mediunidade. Então, é uma conexão, foi algo que veio para mim. Desse trabalho surgiu o meu livro também, Os Sete Mestres, da editora Madras. Tem o livro Transformação com a Chama Violeta, da editora Madras, também, que fala sobre Saint-Germain e os mestres ascensionados. Tem o livro Os 12 Raios e a Expansão da Consciência, que também é um livro que fala de meditação e de acesso a consciências espirituais muito profundas. Tem o livro Cílios de Órion, que também vieram desse trabalho, porque, no fim, é um trabalho mediúnico. O que eu faço é todo um trabalho mediúnico. Mesmo no livro de ouro do Ho'oponopono, você deve ter visto que tem várias canalizações, várias mensagens dos mestres. E essas mensagens, porque foi assim, eu sempre trabalhei em sintonia com a Fraternidade Branca, desde o começo, né? Como eu venho assim de um processo de mediunidade muito forte, né? Que é a história da minha vida, eu sempre busquei estar conectada com algo que me desse um suporte para essa mediunidade, para essa visão das coisas, a visão do mundo, a visão das pessoas, que a minha era muito diferenciada. Então, eu sempre tive esse contato com a Fraternidade Branca. E aí o Ho'oponopono veio como um desdobramento desta conexão. Então, fazer as pazes, entrar numa outra sutileza de energia, de conexão com o Criador, né? Então, é isso que eu ensino para as pessoas entrarem em conexão com o Criador. Quem sabe um dia eu vou ensinar ainda a fazer vidas passadas, né? Ainda não estamos nesse momento, ainda não dá para chegar aí, que aí é um passinho a mais, né? É um passo de abrir a mediunidade. E vidas passadas é assim, né? Você vai fazer uma regressão, normalmente as coisas que você vê são as coisas mais pesadas, né? Então, quando alguém faz uma regressão, eu fui no psicanalista, no psiquiatra, no terapeuta, enfim, e a regressão era muito pesada, eu vi muita dor, eu vi muito sofrimento. Porque nós estamos muito conectados com a dor e o sofrimento.
Existem, eu sempre falo para as pessoas, você já foi do bem e do mal, você já viveu coisas bonitas e coisas que são méritos hoje, que você traz como méritos. Um mérito, por exemplo, um mérito que as pessoas não valorizam é a boa saúde. Alguém nasceu com uma boa saúde, não fica doente, é inteligente, tem uma consciência boa, sabe, tem habilidades, isso é mérito de vidas passadas. Você nasceu numa boa casa, não passou necessidade, teve condição de estudar, teve condição de fazer as coisas que você queria, não fez tudo que você queria, mas né, teve oportunidades, isso é mérito de vida passada. Em vida passada você fez por merecer e aquele crescimento da alma te trouxe onde você está. E a gente está aqui mais no processo de lapidação, né? Porque quem já está buscando livro, quem já está buscando estudar, quem já está buscando libertações através do perdão, através do conhecimento, são pessoas que já têm mais luz, né? Pessoas que já têm mais consciência. E, Maria Silvia, conta um pouquinho pra gente como que foi que surgiu a sua mediunidade. Você se assustou com o surgimento da sua mediunidade? Foi algo mais tranquilo? Não, nada tranquilo. Nunca é tranquilo, né? Nunca é. Tranquilidade não tem a ver com mediunidade, ou mediunidade não tem a ver com tranquilidade, né? Isso é verdade. Para mim, assim, eu nasci assim, né? É uma história de nascimento. No meu livro Sete Mestres, eu conto dessa história, que é um livro assim que quem gosta do Ho'oponopono, quem chegou por aqui, ó, quem chegou por esse livro, pode voltar atrás e ler os Sete Mestres, porque uma coisa tem a ver com a outra e é muito interessante a ligação, né? Eu nasci médium, então não é uma coisa que eu escolhi, tá? Longe de ser uma escolha, não escolhi mesmo. Com 15 anos eu queria, fecha tudo, que eu não quero mais ver nada, porque era muita dificuldade, né? Eu ficava muito doente e eu tinha sempre muitas perturbações mentais, muita confusão, sabe? E foi muito difícil, mas essa dificuldade fez com que eu estudasse, né? Que eu fosse estudar, que eu fosse pesquisar. E mesmo sendo bem jovem, não tendo acesso a tanta coisa como a gente tem hoje, culturalmente falando, eu comecei logo cedo a buscar orientações para aquilo que eu via e sentia. E depois eu acabei me casando e passei por um período bem grande de sofrimento, de confusão bem grande, até que eu encontrei na espiritualidade, no hinduísmo em especial, e na meditação, o começo das minhas curas. E aí, nessa época, eu tinha uns 25, 26 anos, eu fui em busca de autoconhecimento, de terapias, e eu encontrei na terapia de vidas passadas muitas explicações por aquilo que eu sentia, e aí houve um grande despertar. E aí surgiu o meu primeiro livro, que se chama Os Círios de Órion, também publicado pela Madras, que foi um livro de canalizações, mensagens dos mentores que eu comecei a receber, e eles falando que eu tinha que ser um canal, que eu tinha que trabalhar como um canal, que eu tinha que ajudar as pessoas, e que eu tinha que ensinar as pessoas. E daí, Vidas Passadas, que era uma visão espontânea que eu tinha das minhas próprias histórias, começou a ser uma visão que eu tinha das pessoas, das histórias das pessoas. E aí, isso aí eu acabei, com tudo aquilo que eu estudei, eu juntei e se transformou na terapia de vidas passadas, que foi o meu processo durante esses 20 anos. E aí eu recebi muitas orientações dos mestres, muitas mensagens, muitas canalizações, que na época foi tudo transformado em eventos presenciais, que eu sempre fiz, trabalhei com as pessoas, trabalho até hoje, né? E os livros. Então, eu fiz as duas coisas. Tanto eu codifiquei esse trabalho, escrevi aquilo que vinha de mensagem. Toda semana eu publico também uma canalização, que é uma mensagem dos mestres ascensionados. Sempre tem uma orientação que é algo muito legal. Isso tudo gratuitamente, né? E aí eu fui trazendo essa filosofia para a minha vida e compartilhando essa filosofia dos mestres ascensionados
com as pessoas que me seguiam e que me seguem. Então, é isso que eu faço. Hoje, eu direcionei isso para o trabalho dos cursos online, para o meu livro do Ho'oponopono, porque isso juntou, foi assim, agora a gente pode ensinar de uma outra forma. Estamos chegando à modernidade, né? E estamos chegando ao final aqui, que agora eu estou no meu compromisso, no meu olhar final. Tá, joia. Eu só vou te fazer uma última perguntinha. Sim. Você citou lá no início da nossa conversa sobre karma, e eu gostaria de te perguntar se a gente só chega ao Dharma se a gente se livra de todos os karmas. Pois é. São situações diferentes. Eu acho que a gente nunca se livra do karma, porque karma é ação. Então, karma não é só coisa negativa. Todas as nossas ações hoje, tudo que a gente faz hoje, retorna para a gente hoje. Então, se eu estou tendo uma ação amorosa, uma ação boa, uma ação dignificante hoje, eu estou criando boas ações e no futuro eu vou receber esse karma das boas ações. O Dharma, ele tem a ver com o propósito da nossa vida, com o propósito de fazer as coisas adequadas. Então a gente não se livra, nunca vai se livrar totalmente do karma, né? O karma é uma coisa que está associado ao nosso estar vivo na Terra, na densidade aqui, né? Então a gente nunca se livra, o karma é eterno, mas ele não é negativamente eterno. Então o karma, ele pode ser transformado, ele pode ser ressignificado, ele pode ser mudado todos os dias. Uma atitude que eu faço hoje, ela está mudando todo o meu processo, tudo aquilo que eu vou receber. Claro que a gente ainda tem a nossa bagagem, né? Então, ao longo da nossa existência, pela iluminação, pelo amor e principalmente pelo perdão, a gente se liberta do karma. Por isso que o Ho'oponopono é tão incrível, porque quando você entra numa energia de amor, você solta aquilo que é desamor. E aí você está leve, e aí você entra na sintonia do Dharma, que é a ação correta, de uma forma muito melhor, porque você liberou o peso. Perfeito, MS. Eu ficaria aqui batendo papo com você o resto do dia. Ah, tá bom, Porque muito obrigada. é uma delícia te ouvir. O assunto é extenso, né? E por vezes É um até assunto complexo. profundo. Então, assim, quem sabe numa outra oportunidade você possa estar conosco novamente, né? No Flipossos 2021, lançando um novo livro, falando um pouco mais sobre esse assunto que hoje eu vejo que depois com a situação pandêmica, as pessoas, eu acho que elas começaram a se voltar mais para esse assunto, né? Elas começaram a praticar mais. Então, a gente precisa, sim, falar um pouco mais sobre o assunto. E quero te agradecer pela sua participação. Eu sei que você tem uma agenda lotada e disponibilizou aí um pouquinho do seu tempo para estar falando com a gente, com todo o público do Flipossos 2020, né, uma edição especial, 100% online. E quero agradecer também ao pessoal da editora Madras, né, que é a editora dos seus livros, a Eliana, que sempre nos trata com tanto carinho e disponibiliza os seus escritores aqui para estar no Flipossos. Muito obrigada pela sua presença, viu, Maria Silvia? Obrigada por você também. Obrigada por todo o pessoal que assistiu. Desejo muito sucesso, muita abundância, só coisa boa para vocês. Então, tá bom, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.